Bom dia para todos. Nós vamos fazer aqui um treino de como é que foi uma das principais operações que nós tivemos, que eu fiz no dólar, né? Eu opero mais o dólar. Então, na quinta-feira, eu puxei aqui esse perfil, esse replay, tá? Com dólar em 5,85. O que acontecia? A gente sabia que tinha uma defesa aqui nessa região. Só que essa defesa, ela foi sendo dando fundos mais altos. Se vocês perceberem, né? Eram fundinhos mais altos aqui. Num outro recuo que teve aqui nessa região, seria uma boa região para compra. Pensando, poxa, mas só que esse mercado é um mercado que está com 13 pontos só de range. É pouco, não é tanto assim pensando em dólar. O mercado acabou de abrir. Pensando por esse lado, era uma opção. O que eu faço também, que é a minha principal ferramenta, é projeção de FIBO, é trabalhar com pivô, e que é aquilo que há anos todo mundo bate, todo mundo fala, já é batido, só que funciona. Desde que você saiba onde que é um pivô. Não é todo momento, a qualquer momento tem um pivô, você entra. Vou até acelerar aqui para deixar em vezes 2. Se liga só, o que a gente pode pensar aqui? Quais são as opções? Pablo, mas se você falar de pivô, isso aqui já não é um pivô? Esse aqui, ele não passou. Então a gente vai desconsiderar. Só que se eu pensar que esse aqui já seria um pivô, Pablo, você está muito errado? Não está muito errado. Mas o pivô que a gente busca, e aí eu acho muito bom a gente colocar aqui, é algo que não seja, que não tenha essa voltinha, o retorno, o recuo, a retração, o descanso muito grande. O que é muito grande? Pelo menos acima de 50%. Você passar de 50% deste tamanho já é um recuo grande, potencial de que o pivô não vai continuar se cumprindo. Mas aí, Pablo, tem operação? Tem operação estratégica para isso, mas olha só esse aqui que parece ser um pivô legal, um pouco mais legal. E se acontecer de superar este aqui, aí a gente pode pensar num pivô dessa magnitude. Vamos até colocar aqui para vocês verem como é que seria isso aqui. Seria basicamente este pivô. Pablo, tem contexto? Tem contexto. Se tiver contexto... Espera aí que... Isso. Se existir esse contexto com uma maior magnitude, é possível que entre. Pablo, mas quais são as outras opções? Tá vendo esse aqui, ó? Este recuo, na verdade, quando a gente entra numa retração, num recuo, pensando no pivô, você já pode fazer até um trade rápido de entrada e saída parcial aqui. Mas se você pensar em alvos mais longos, a ideia não é essa, a ideia é outra. E é o que a gente está fazendo agora, a gente está treinando, beleza? Nós estamos treinando esse alvo longo. E o primeiro passo é esse, né? É um rompimento do pivô. Então a gente está vendo aqui, ó, até o momento não rompeu. Mas Pablo, mas vai romper. Não, se você estivesse entrando lá embaixo, ali já seria quase seu alvo, né? Nesse nosso exemplo, não. No máximo, se você quiser pensar que este aqui poderia ser um pivô também, menor, já é possível. Só que você quer ver o quê? Você quer ver um candle que rompe o pivô e o outro rompendo o candle para cima também. Não tem como você escapar disso. Então, o que é a primeira condição? O pivô rompendo. Segunda condição, que o candle que rompa o pivô ele seja superado. E aí sim você entra. Nosso objetivo nesse momento é fazer o exercício da entrada. Gente, exercício. A gente não faz exercício de todas as outras coisas da vida? É esporte, é estudar. Então, olha aí, pausei para vocês. Isso aqui é um rompimento inicial, ou seja, em um candle só, ele já fez a saída, o rompimento desse pivô que a gente está trabalhando, que seria algo aqui, da base, veio para cá e fez um rompimento. Pablo, poderíamos pensar só nessa região que foi enfraquecendo? Sim, mas é outro movimento. Agora a gente está treinando o exercício do rompimento de pivô. Olha aí. Onde a gente vai entrar agora? Depois que ele se formar. Porque isso aqui poderia vir... A gente acha que está finalizado, só que depois ele viria numa carrada para baixo. Pablo, mas está muito alto, já a entrada não está legal. É bom e é ruim. Você pode partir de um preço que não é bom
Só que por outro lado você tem uma boa confirmação disso. Ó, pronto. Aqui a gente tem a possibilidade. Ih, meu filho, cadê? Ai, pronto. Ó. Entrei uns pontinhos tarde ali, mas por conta do simulador, que não dá pra eu entrar na outra conta normal. Ok. Pablo, na prática, vale a pena entrar atrasado? Você tem que ser muito rápido. Aqui é educacional, então, na verdade, a conta já teria entrado. Beleza, Pablo, eu entrei. Aonde que eu saio? Aonde que é o meu stop? Que isso já teria que a gente tá programado, né? Mas o pivô ele já mostra pra gente qual é a base do nosso stop. No caso específico, vou até tirar esse simulador de venda. Teoricamente, a gente está entrando aqui, né? Que entraríamos nessa região. O stop mais conservador é esse, de 16 pontos. O stop menos conservador é esse aqui, mais arriscadinho, de 9 pontos. E um stop mediano, porque teve uma formação prévia aqui de pivô, é esse daqui. Então você tem que pegar um fundo. Pablo, mas às vezes o mercado vem pegar o meu stop. Cara, ele vem pegar, porque é técnico. E quem está vendendo também tem esses entendimentos técnicos, também tem as análises técnicas para fazer isso. Olha, Pablo, está subindo aqui, o que a gente faz agora? A gente tem que traçar o alvo. Tudo isso de forma rápida. E o alvo baseado em FIBO, que é o que a gente está fazendo. O FIBO a gente trabalha aqui com teto e faz uma projeção de forma que essa primeira retração fique na ponta do pivô que você colocou. E aí teríamos este alvo. Se a gente tivesse entrado aqui, que é a entrada certinha, nós teríamos já os 7 pontos de alvo desse. É vantajoso? Depende. A taxa de acerto é boa, mas a depender do tamanho do seu pivô, o risco pode não cobrir. O tamanho do seu stop. Então nós vamos buscar também um segundo alvo. Inclusive ontem foram 3 horas buscando o segundo alvo para poder valer, né? Foram 3 horas ali, mas na verdade eu busquei até o terceiro alvo. A ideia não é essa, a ideia agora é a gente treinar. Este seria o segundo alvo. Pablo, qual é? A gente puxou a segunda parte da perna. Isso aqui eu vou até mudar o... Pronto. Então, este aqui, o alvo de 5.911, seria o segundo em relação a esta tomada de preço. Esse já tem um payoff válido, né? Então, Pablo, a gente já quer sair? Já é possível sair aqui, no segundo alvo. Vamos ver como é que seria o terceiro alvo. Vou reduzir o preço. Isso aqui, gente, presta muita atenção. Isso aqui é um problema para quem é grafista, para quem olha gráfico. E o cérebro engana que a gente olha isso aqui e fala, nossa, tá pouquinho, né? E aí, de repente, a gente altera também, às vezes, a movimentação é muito grande. Então, lembrem sempre de pontos, de olhar quantos pontos está indo, porque a variação do preço não muda. O que muda é a nossa percepção. Para título, né, a gente já atingiu aquele segundo alvo, ó, o segundo alvo foi atingido. Então, a maioria dos casos, a gente pararia aqui. Ou você faz uma parcial no primeiro alvo, que você já atinge bastante coisa no primeiro alvo, depois outra parcial, esse é o jeito perfeito, para você que tem mais contratos. Outra parcial no segundo alvo e outra parcial no terceiro alvo. Esse é o mundo perfeito. Ah, Pablo, posso deixar? Pode. Mas para quem trabalha com projeção de FIBO, depois do terceiro alvo, vai ter uma probabilidade muito menor de que dê certo. A tua retração, o teu preço continuar subindo. Ontem, por exemplo, eu bati o meu terceiro alvo com 25 pontos, 23,5. Tá lá no canal, nos shorts, quem quiser dar uma olhadinha, foi bem legal. Mas depois disso ele continuou seguindo na direção mais 30 pontos. E aí? Ah, Pablo, você perdeu esse ponto? Não é meu. A projeção indicava só até aquele momento, aquele lugar. Para ter uma outra projeção, tu teria que trabalhar com outro FIBO, que aí a gente fica para uma outra live, para uma outra situação, que seria a gente trabalhar com as confluências das variações de Fibonacci, de um lado, de outro, né? De uma variação maior de preço,
ou então, igual eu faço aqui, ó, pegando alguns dias antigos e traçando uma projeção de FIBO. Esse aqui é um exemplo que eu uso bastante do que está, né? Que seria basicamente isso daqui, você olhar e entender que esses pontos, olha, com o último retorno aqui, que esses pontos aqui são pontos extremamente importantes. Ó, para quem desceu aqui e continuou a descida, entende que mesmo que o preço tenha descido, olha só, nem era o objetivo da live aqui, mas vamos fazer essa parte. Quem observou o preço descendo, voltando até 50% e continuando a descer, ainda entende que essa retração, esse retorno, para um aspecto de queda, é um retorno saudável. Então, se ocorrer um rompimento em algum momento deste aqui, ó, nessa região ainda pode ter movimentação, tá tudo bem. Mas se acontecer um rompimento desta região, é um pivô em grande escala, desde que ele seja feito no topo. E tudo indica que esse é um topo. Então a gente tem até um pivô de grande escala aqui, mas até essas proporções de FIBO são importantes para a gente ver. Vamos voltar para cá? Demorou um pouquinho, menos do que o normal, beleza. Porque esse é um treino, a gente está treinando a entrada, treinando as possibilidades de saída e treinando entender que o preço vai ter recuos, que o preço vai ter momentos em que ele vai simplesmente ir contra o que a gente está falando, mas isso é que é normal, é respiro do mercado. Aqui, por exemplo, poxa, Pablo, eu já deveria sair, eu já saí antes, agora voltou, será que vai descer? É muito da nossa cabeça, eu sou muito assim, cara. Eu sou extremamente ansioso nesse ponto. Que às vezes no 20 eu já tinha saído, já tinha ido embora. E tá tudo bem. Tá tudo bem aceitar isso e entender que precisa ser melhorado aos poucos. E é o que eu estou tentando fazer. Mas para evitar, quem está começando, às vezes quem não está conseguindo, o próprio segundo alvo já tinha sido muito bom para você entrar, sair com a quantidade de contratos que você queira, né? Muito tranquilamente. Mas eu quero mostrar que é possível a gente trabalhar com um terceiro alvo de FIBO e que a gente aguarde, né? Para que ele chegue. Ele pode demorar um pouco, pode dar uma emoção. Olha, no finalzinho aqui, meio pontinho, um tique. Pronto. Olha que bonito. Ele entrou. Atingindo o terceiro alvo. Além disso, aí eu tenho tanto estudo, tanta validação para verificar se realmente você vai colocar. Porque uma hora o mercado vai cair. E a gente, quando a gente fala de day trade, a gente precisa de tempo. A gente tem um tempinho do dia, né? Então essas projeções são para isso, são mais importantes para a gente entender até onde que o mercado pode ir naquele período, né? Então até que ele pode de 5,90 ir para 6,40. Ou descer em algum momento dos outros dias. Em um dia só, será que ele vai? Talvez não, né?